Bem-vindo a mais um debate autárquico da Conta Lá, uma gigantesca operação jornalística que inédita, já que é a primeira vez em Portugal que um canal se predispõe a fazer 278 debates autárquicos, ou seja, em todos os concelhos do continente. E hoje vamos debater Coruche. Coruche, que é um município vasto, marcado claramente pelo Montado Sogro, também pelo Rio Serraia, 17 mil habitantes, população envelhecida. Nos últimos meses, os serviços de saúde estiveram, de alguma forma, no centro da discussão, redução de horários, no atendimento complementar do centro de saúde e, como quase todos os invernos chuvosos, esta é uma outra variável, cheias no Vale do Serraia, que voltaram a cortar estradas e pôr à prova a proteção civil. Na economia, salários locais abaixo da média nacional, o Conselho procura diversificar sem perder a identidade agroflorestal. Câmara presidida por Francisco Silvestre Oliveira, executivo de 4 vereadores do PS, 2 da CDU, 1 do PSD. Aqui comigo tenho os nossos convidados, a quem desde já agradeço a presença e passo a apresentá-los. Francisco Gaspar, pelo PSD, Nuno Azevedo, pelo PS, atual presidente da União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra. Depois temos José Manuel Pinto, do Chega, Liliana Barroso de Sousa, pela CDU, e Dionísio Mendes, ex-presidente da Câmara 2001-2013 e que regressa como independente à frente do movimento Volta Coruche. Muito obrigado a todos por terem aceitado o nosso convite. Para já lanço-vos uma pergunta comum, relâmpago a cada um de vós, e começo aqui pela minha esquerda, e que é a seguinte: todas as propostas, todos vocês, aliás, apresentam propostas que implicam despesa adicional. O orçamento municipal, como imagino que saibam, não permite acomodar muitos cortes, mas a pergunta é esta: se tivesse de reduzir 5% na despesa, onde é que cortava e porquê? Antes de mais, gostaria de agradecer o convite para estar aqui hoje. É bastante importante termos esta oportunidade de nos dirigir aos cruxenses e, portanto, agradecer a iniciativa foi bastante importante. Se tivesse de cortar numa despesa de imediato, cortaria naturalmente naquilo que nós consideramos despesas supérfluas ou não controladas do município. Basta dar-vos um exemplo, que nós no mês 7 já levávamos 13 revisões orçamentais e, portanto, há uma navegação à vista por parte do Executivo. Isso é uma consideração. Eu pedi-lhe uma medida e onde é que cortava? Ia chegar agora à medida. Naturalmente que a medida que tomaria de imediato teria a ver com os gastos com manutenções e com equipamentos muito antigos, porque não foram renovados, nomeadamente a frota não foi renovada e, portanto, temos equipamentos muito antigos onde temos que cortar. Quanto ao Chega? O Chega, antes de mais, muito boa tarde a todos e obrigado, e a todos os que estão aqui também hoje, dos diversos partidos. O Chega, a medida que iria basicamente fazer, realmente os cortes mais importantes, não fugindo à questão do candidato do PSD, serão realmente a renovação da frota, uma vez que, para muitos dos conhecimentos das pessoas... sobre cortes, está-me a fazer adicionar despesa. Não. Renovar a frota? Renovar a frota, mas com a frota antiga que temos, os cortes não vão ser superiores ao investimento que está lá. Porque, se formos a ver, há máquinas que estão desativadas, mas só o preço dessas máquinas atualmente... Portanto, o corte era na frota? Na frota principalmente. Muito bem. Quanto ao PS, Nuno Azevedo. Boa tarde a todos, agradecer também o convite para estar presente e para podermos debater sobre Coruche, saudar naturalmente o público lá em casa e dizer que o orçamento e as propostas que nós temos são perfeitamente enquadráveis no orçamento. O orçamento que nós fazemos é um orçamento plurianual. Nós sabemos enquadrar ao longo dos anos... Todas aquelas propostas, não há um acréscimo de despesa? Ao longo dos anos, elas podem ser perfeitamente executadas de forma enquadrável no orçamento. Então não precisava de fazer cortes, obviamente, temos que fazer naquilo que for a prioridade que vamos dar às nossas políticas. Portanto, e isso é que são, de facto, as apostas que queremos fazer. Porque, de facto, havendo uma boa gestão orçamental, não há efetiva necessidade uma vez de que fazer acha cortes. que não é necessário fazer um corte de 5% na despesa. E, portanto... Vamos ouvir a opinião ainda aqui à minha esquerda. Dionísio Mendes, Volta Coruche, 25. A sua solução de cortar estes 5% iriam para onde? Agradecer o convite e o prazer de estar aqui a debater com os meus conterrâneos e candidatos à Câmara Municipal. Os cortes têm a ver com a redução
efetiva das festas e divertimentos, que este ano têm sido extraordinariamente vastos e que não faz sentido a não ser com uma atitude eleitoralista, e depois também nas obras de ostentação. A Cruz optou por fazer algumas obras de ostentação, fazer investimento que até se pode justificar. O que é que chama obras de ostentação? Está a pensar? Por exemplo, fazer um elevador panorâmico e de acesso pertencamente ao mirador do castelo, quando as simples escadas de acesso ao castelo estão inoperacionais há 2 anos. Lazer e a questão dessas obras. Sim, sim. Muito bem. Finalmente, Liliana Barroso, a CDU, onde é que cortaria para comportar todas as propostas? Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite e também cumprimentar lá em casa. Portanto, a CDU também tem uma linha de cortar naquilo que é supérfluo. Portanto, festas em ano eleitoral, certamente com a CDU não aconteceriam com a frequência com que têm acontecido. Portanto, seria nesse aspecto que a CDU incidiria. Mas só dizer-lhe que a cabimentação orçamental... Temos aqui uns papéis a voar, mas, enfim, é resultado do vento. Mas só dizer-lhe que isso seria uma hipótese, até porque a saúde financeira da Câmara Municipal de Cruz é tão boa que transporta para o ano de 2025 17,5 milhões de euros e, portanto, cortes necessariamente teríamos que avaliar a situação. Já fez a sua proposta para os cortes. Falemos então de saúde. O Serviço de Atendimento Complementar do Centro de Saúde de Cruz sofreu uma redução de horários em 2025, no Azevedo, deixando por isso de funcionar em permanência devido à falta de médicos. PS e PSD exigiram esclarecimentos, pediram regresso do serviço 24 horas. O que eu lhe pergunto é, se vencer, como é que vai lidar com esta situação? Qual é o compromisso concreto do PS para repor horários alargados e fixar médicos em Cruz? O compromisso do Partido Socialista, e aquilo que eu assumo, e é uma das primeiras medidas que quero se quiser apanhar, pode levar apanhar, em feito, é mesmo agendar uma reunião de trabalho com a Sra. Ministra da Saúde. Queremos perceber de que modo é possível alargar o período de atendimento do SAC e queremos mais. Também queremos saber da possibilidade de termos mais médicos de família, porque neste momento há um déficit de médicos de família, há uma série de pessoas que não têm médico de família, mas estamos também disponíveis nesse aspecto a colaborar. Queremos saber de que modo podemos fazer, aderindo a um projeto Bata Branca, onde inclui naturalmente o Ministério da Saúde, uma IPSS credível e a Câmara Municipal, e é por aí que nós queremos fazer, mas é uma das nossas medidas prioritárias, é exatamente a área da saúde e agendar uma reunião com a Sra. Ministra. Francisco Gaspar, o PSD, se vencer, que acordo operacional é que propõe ao LS para reabrir 24 horas? É possível? Paulo, a questão que coloca é bastante importante e é talvez neste momento das que toca mais a toda a população do Conselho. Nós não podemos falar do fim. A nossa urgência não foi fechada em 2025, a nossa urgência foi fechada em 2020, no período noturno. Em 2023 foi fechada permanentemente e foi substituído o SAP por um serviço de atendimento complementar e, portanto, tem havido nos últimos anos várias medidas que têm prejudicado a população do Concelho de Cruz, nomeadamente 2020 com o encerramento noturno, 2023 com o encerramento do SAP no período noturno. Mas se vencer... Aquilo que nós nos propomos é aquilo que temos proposto ao longo destes 5 anos e por isso é que eu liderei por várias vezes um movimento em Cruz para lutar de alguma forma e para que pudéssemos inverter esta situação. Propus um grupo de trabalho na Assembleia Municipal, propus também a Comissão de Saúde, medidas concretas que é aquelas que nós defendemos e que deviam ser implementadas em Cruz. Naturalmente fazer aquilo que os concelhos à nossa volta, alguns, como o caso de Mora, mas também de Salvaterra de Magos, estão a fazer e que nós nos recusamos. Os médicos de Cruz, quando foram ter com o Sr. Presidente se lhes dava algum apoio para se instalarem em Cruz, um dos apoios que propôs foi um passeio de balão e a um outro médico propôs que fosse viver com a família em Beliche na casa dos magistrados. Esta foi a solução e o Sr. Presidente da Câmara de Cruz atual propôs aos médicos para se fixarem em Cruz. Naturalmente não nos revemos minimamente disto. Tem que haver um programa, não precisamos de inventar a roda porque já existem programas noutros municípios e que verdadeiramente seja cativador, que os médicos sintam e as suas famílias que se podem instalar em Cruz,
podem residir em Cruz, por exemplo, com as creches gratuitas para os filhos, com o emprego para os cônjuges, caso seja necessário, e, portanto, há um pacote de medidas, a habitação, que é um grande problema que nós temos no Conselho e também no país, portanto, há uma série de medidas que nós temos de incentivo à fixação de médicos. De incentivo, exatamente, e que andamos a propor desde 2023, desde que está identificada a sua prioridade. Sim. Quanto ao Chega, José Manuel Pinto, portanto, houve esta redução, o Chega critica a falta de serviços, mas para além da denúncia e da crítica, o que é que propõe para garantir esta urgência 24 para melhorar os serviços? O Partido Chega, para além do mais, não pode esquecer que o Concelho de Cruz é o maior concelho do Ribatejo. Tem 1.120 km² e as maiores áreas de densidade populacional nas freguesias são aquelas que se revêem com os maiores problemas de acesso ao centro de saúde. Acho que é prioritário, acima de tudo, criar blocos, ou neste caso, centros de saúde nas freguesias de maior densidade populacional, porque a própria população de Cruz está um pouco envelhecida e os acessos que muitos dos idosos têm nem sequer lhes permite vir ao centro de saúde. E muitos deles, quando vêm ao centro de saúde... É um problema de mobilidade que falaremos mais lá está. Mas para isso também devemos criar lá os tais centros de saúde em determinadas freguesias com uma maior densidade populacional para se evitar realmente que haja esta disparidade. Muito bem. Liliana Barroso, portanto, o SNS, os médicos de família em Cruz têm apenas, esta é uma estatística preocupante, 2 médicos por 1000 habitantes, a média, por exemplo, a nível nacional é 5,7. A CDU defende mais investimento no Serviço Nacional de Saúde. Que medidas exige ao Governo? Eu pergunto ao Governo porque, de uma forma geral, a CDU reporta ou remete este problema apenas para o Governo Central. Acha que há formas de trabalhar a nível local que possam minorar esta situação? Bem, aquilo que coloca é correto. De facto, a CDU aquilo que entende é que a saúde é um direito constitucional. Sendo um direito constitucional, deve ser o Estado Central a providenciar os meios e os recursos. O que é que acontece no nosso Conselho? Como já vimos e como descreveu e muito bem, outros candidatos também, o Conselho é bastante envelhecido e tem neste momento uma resposta que é praticamente inexistente. Mas pode haver respostas a nível local. As respostas a nível local, aliás, a Câmara Municipal de Cruz foi das câmaras municipais que aceitaram algumas das competências transferidas na área da saúde e aquilo que vier a competir à Câmara Municipal, a Câmara Municipal pode se comprometer com elas, que é ao nível das infraestruturas, melhorá-las se for preciso, se for necessário, para acomodar aquilo que a CDU... Para acomodarmos, aquilo que a CDU entende que deve ser não um SAP, mas um SUB, um serviço de urgência básica, porque é isso que é necessário face à dimensão geográfica e à dispersão de população territorial, é aquilo que é necessário, e, para além disso, a CDU propõe ainda que possa haver um trabalho conjunto entre a autarquia, entre os partidos todos, as forças vivas e de exigência ao Poder Central. Está a falar de quê? De um acordo, uma espécie de acordo de regime? Não é um acordo de regime, mas é todos juntos pela saúde. Portanto, é um interesse de todos. Portanto, não há nenhum partido aqui que se escusa isso. Porque, do ponto de vista... A CDU não foi só o PS, o PSD, a CDU também tem feito perguntas na Assembleia da República, também tem reivindicado em local próprio e a CDU está disposta com todos, mas juntando a população, porque não é em gabinetes fechados que os ministros ou os secretários de Estado vão resolver a situação. É com a população a manifestar-se. E também queria dizer-lhe o seguinte, é que a questão de atratividade de médicos ou de enfermeiros para o interior é uma questão que deve ser respondida com melhores salários, melhores carreiras. Isso não compete às câmaras municipais. Claro que não. Porque isso pode trazer, de facto, assimetrias ainda mais gritantes para o interior do país. Muito bem. Olhemos para o território, porque Cruz é um concelho florestal por excelência, mais de 50 mil hectares de montado sobre. Aliás, por isso é que é considerada a capital mundial da cortiça. No entanto, esta monocultura é muito vulnerável, como imagino que saibam, aos fogos, e, portanto, é também uma preocupação. O Plano Municipal de Defesa da Floresta contra os Incêndios recomenda a criação dos chamados mosaicos agroflorestais. A Câmara Municipal, sob a gestão socialista, há 12 anos, aprovou vários planos estratégicos, mas continua sem resultados muito visíveis em termos de mosaicos agroflorestais. E a minha questão para o Nuno Azevedo é o que fez a Câmara Socialista estes anos com medidas concretas para diversificar o uso do solo. Bem, só uma questão relativamente ao montado sobre e aos sobreiros. O sobreiro é das árvores mais resilientes,
resistir ao fogo. A própria característica da árvore faz isso, de facto. A orografia e também a forma de como é organizado o montado e as parcelas no nosso território também, de algum modo, permite evitar, prevenir os incêndios, mas também responder de forma célere ao combate e evitando grandes incêndios, são apenas pequenos fogos que temos tido nos últimos anos. Não quer dizer que não haja lá zonas, de facto, sim, elas não é existem. só para os grandes incêndios, como é óbvio. Sim, de facto, elas existem. Mas concluam, sintetize exatamente que medidas concretas o PS, que está com 12 anos de execução, aplicou para diversificar o uso do solo. Eu não tenho conhecimento dessas medidas concretas, até porque, como deve imaginar, sou Presidente de Junta, não fui envolvido nesse processo. As juntas de freguesia não foram chamadas ao processo. No entanto, aquilo que nós vemos realmente é essa preocupação existe, mas tendo em conta aquilo que tem sido, de facto, o histórico de incêndios e destas condições no terreno, não se tem verificado muito essa necessidade, porque ela senão já tinha tido outros efeitos práticos. Liliana Barroso, volto a si antes de passar para este meu lado. Que investimento municipal propõe para proteger o montado e garantir a fileira da cortiça em termos de indústria de futuro? Olha, para manter e para proteger, é a sua pergunta, não é? Eu acho que há aqui, de facto, o Partido Socialista no poder tem muitos planos sempre e muitos projetos e depois acaba por não conseguir implementá-los na prática, porque eles até são corretos do ponto de vista teórico, mas depois acaba por não ter a capacidade de os implementar. Aquilo que eu diria, e que também nos preocupa muito, porque isto também tem a ver com a área da proteção civil, é que nós neste momento, por exemplo, vivemos, até com os nossos bombeiros municipais, que é uma forma também de proteger a floresta, algumas dificuldades. E, portanto, a própria Câmara Municipal também não tem sido capaz de gerir estas dificuldades e esta instabilidade dentro do Corpo de Bombeiros Municipais, que serão também eles uma primeira linha para a defesa da nossa floresta. Muito bem. Quanto ao PSD, que planos é que têm concretos e medidas, se as tiverem, para exatamente combater e defender e promover este mosaico agroflorestal de forma a criar uma sustentabilidade da floresta a longo prazo? Paulo, eu antes de mais, permita-me uma correção, o Partido Socialista está há 24 anos no poder e não há 12, portanto não, há um trabalho de 24 anos do Partido Socialista. Também ouvi com surpresa, e acho que todos estamos surpreendidos, por o município não ter envolvido no plano estratégico da floresta as juntas de freguesia, como acabou de dizer agora o Presidente da União de Freguesias. É algo que nos deixa preocupados, eu não consigo perceber como é que se faz a gestão da floresta sem envolver quem está efetivamente no terreno, como é o caso das juntas de freguesia, acabámos de ouvir agora, que não foram envolvidas na construção desse plano. Cruz é líder na construção de planos, regulamentos, nós somos líder e, portanto, não há nenhum que nos falte. Verdadeiramente, a implementação não existe. Que medidas é que temos? Temos a valorização daquilo que é o sistema de proteção civil, com o envolvimento das juntas de freguesia, das diferentes entidades, como os sapadores florestais, a valorização dos bombeiros. Mas só a título de exemplo... Desculpe eu interrompê-lo, mas valorização é um conceito muito lato. Quer dizer, toda a gente quer valorizar tudo, mas é preciso depois ir ao detalhe e medidas concretas. Se pudermos sintetizar isto, claro que sim. Melhor. Era o que eu ia fazer. Valorização é o contrário de desvalorização e desinvestimento, foi aquilo que nós tivemos em Cruz nos últimos anos. Eu ia lhe dar o exemplo dos bombeiros. Nós, neste momento, temos menos de 20 bombeiros municipais, quando a corporação precisa de 50 bombeiros. Isto é um claro desinvestimento e no nosso programa está previsto esse reforço do número de bombeiros. Não vamos abrir um concurso para 4 bombeiros, como foi feito agora, se precisamos de 30, vamos abrir um concurso efetivamente para 30 bombeiros, divulgando junto das escolas, junto do jovem, a oportunidade de ingressar nos bombeiros. A valorização da proteção civil. Sim. Exatamente, a valorização da proteção civil como entidade que regula também a floresta. A proteção civil só é precisa quando há incêndios. Agora, para a diversificação da floresta esse é um engano, planeamento a médio e longo prazo... Esse é um engano que nós temos, Paulo. A proteção civil não funciona só nos incêndios. Nas cheias, nos incêndios, está bem, agora estamos a falar dos incêndios. Tem toda a razão. Nos cortes de via. Claro. Quando falamos da floresta, o que é que nós sentimos? Não foi nada implementado, mas o plano existe. O plano prevê, verdadeiramente, o ordenamento do território no Concelho de Cruz. Ao contrário do Sr. Presidente da União de Freguesias, que não foi envolvido, eu tive o cuidado de ler os trabalhos
que foram desenvolvidos, até porque são trabalhos intermunicipais, não são só do nosso Conselho, e, portanto, tive esse cuidado de os ler e de os acompanhar. Os planos existem, o que falta é a implementação, falta a vontade de executar verdadeiramente aquilo que se escreveu. Mas não é, como dizia, não é só neste âmbito, infelizmente, mas ao nível da floresta, que é a sua questão, temos a valorização dos bombeiros, a valorização da proteção civil, com mais investimento, com mais homens, com mais equipamentos. Então eu pego na sua deixa para passar a palavra ao José Pinto, porque, e o contexto é este, há vários incêndios no Ribatejo, incluído em concelhos vizinhos de Cruz. Os bombeiros denunciaram a falta de caminhos florestais transitáveis, pontos de água devidamente sinalizados. O PRR e o Portugal 2030 têm verbas específicas para as infraestruturas de proteção civil. José Pinto, o que eu lhe pergunto, quais são as primeiras 3 obras de proteção civil que se compromete a lançar no seu mandato se for eleito? Antes de mais, como sabe, o Partido Chega simplesmente chegou há 6 anos. Por isso, o nosso background ainda é muito recente, mas eu, como sendo Cruz, conheço muitas freguesias e muita da área arbórica em questão, e uma vez que falou nos mosaicos florestais e na parte da cortiça, essa parte realmente que falou das acessibilidades é verdade. Muitos dos caminhos no Concelho de Cruz estão intransitáveis ou, por sua vez, muitos dos caminhos são privados. Mas tem um conhecimento do território e isso é para importante. além disso, realmente, quando falamos realmente dos bombeiros da proteção civil, estamos a fugir de uma área muito fulcral. Não são os bombeiros que vão fazer a proteção, a criação e a segurança desta valorização da floresta no Concelho de Cruz. Era essa a minha questão há pouco. Mas agora, não podemos misturar as coisas. Que me substanciasse isso os produtores de cortiça nos vossos planos, enquanto chega, o que é que tem planeado para esta área? Na valorização do terreno, haverá propostas de reforço de pontos de água, charcas haverá locais onde será obrigatoriamente a maior construção de pontos de água devidamente sinalizados. Os acessos têm que ser devidamente e obrigatoriamente livres para os corpos de bombeiros, para os sapadores florestais poderem chegar, porque muitos dos locais em Cruz, no Concelho de Cruz, não esquecemos que a área de floresta é tão vasta que a maior parte de todos os caminhos são privados, como eu ia dizer, estão fechados e não pode ser. Já houve casos, e ainda bem que este ano não ocorreram fogos no Concelho de Cruz, e ainda bem, e muito bem, que muitos dos portões estão inacessíveis aos bombeiros e já houve casos em que tiveram que arrombá-los. Existe um plano também em que deverá haver uma cooperação em todos os portões, em que se unam com a Proteção Civil, com o Corpo de Bombeiros, para além de que têm neste momento um déficit de mobilidade muito grande, porque a própria frota está muito debilitada. O que tem que haver realmente é muitos mais poços de água. Portanto, é um comprometimento do Chega. É um comprometimento do Chega realmente que tenha que haver uma acessibilidade rápida, direta, para que as forças de segurança possam ativar e possam estar no terreno imediatamente. Perante e tudo isto faz parte do mesmo, quer dizer, a gestão florestal, a proteção civil, planos que têm delineados, pelo menos nos vossos projetos, caso seja eleito, para fazer melhor do que está a ser feito? Melhor do que está a ser feito é procurar a cooperação e a parceria, por exemplo, com a Associação de Produtores Florestais. A Associação de Produtores Florestais representa a grande maioria dos produtores florestais do Concelho de Cruz e, tanto quanto eu me apercebo, nos últimos tempos, esse entrosamento, essa parceria, esse envolvimento não tem acontecido como poderia acontecer. E, evidentemente, que isso é a melhor forma de chegar à prevenção e a melhor forma de trabalhar o ordenamento do território. Porque grande parte do território é evidentemente privado, nomeadamente na área da floresta, e se não trabalharmos em parceria com a Associação de Produtores Florestais, e há um projeto que existe e que ultimamente tem sido um pouco abandonado, que são as ZIFs, e de facto a intervenção nessas áreas, nas zonas de intervenção florestal, as chamadas ZIF, onde todos os produtores estão envolvidos, a Associação, a própria Câmara Municipal. Portanto, o aprofundamento desse trabalho é absolutamente fundamental. E depois é uma coisa tão simples quanto isto, é darmos o exemplo. A Câmara tem, ao abandono e sem a devida manutenção, alguns espaços que são espaços públicos, alguns terrenos que são municipais, algumas herdades até do próprio município. O município de Cruz tem algumas herdades que são sua propriedade, como a herdade dos concelhos, e se nós visitarmos esses espaços, eles estão também ao abandono, do ponto de vista daquilo que é a prevenção, daquilo que é a limpeza das matas, etc. Portanto, mais cooperação entre entidades e absolutamente atuar fundamental. sobre propriedades. Os bombeiros estão no fim da linha e é fácil nós apontarmos o dedo aos bombeiros. No entanto, apesar de estarem no fim da linha, deve haver muito mais atenção aos bombeiros.
porque os bombeiros estão, como já aqui foi dito, subdimensionados do ponto de vista pessoal. Portanto, para um quadro normal de 40 e tal elementos, os bombeiros de Cruz têm 20 e nem todos estão operacionais. E, portanto, isto é absolutamente escasso. Então, os próprios bombeiros podem fazer prevenção. Ultimamente não têm tido capacidade para isso. Há, de facto, um desinvestimento muito grande na Câmara nos últimos anos relativamente aos bombeiros. Há equipamento, há um bom quartel de bombeiros construído no meu tempo, é verdade, mas não há pessoal. E não havendo pessoal, esse trabalho não se faz. Os bombeiros de Cruz são profissionais, são sapadores, é um corpo de bombeiros profissionais, mas são muito poucos. Portanto, o que fazem então é só o socorro imediato, acidentes ou questões de saúde. Está respondida à questão. Vamos agora falar da revisão do PDM de Cruz, que tem sido muito polémica, porque muitos proprietários rurais acusam a Câmara de usar critérios de régua e esquadro, já ouviu esta expressão seguramente, impedindo a construção dispersa em áreas de pinhal e de sobro, mas estes mesmos locais são os mais expostos a incêndios rápidos, incêndios violentos. Nuno Azevedo, eu pergunto-lhe, criticado que tem sido pela falta de planeamento, se for eleito, o que é que o PS fará de diferente para mitigar os efeitos desta cheia? O PDM, nomeadamente as cheias. Sim, o PDM efetivamente é uma preocupação. Também a nossa proposta eleitoral, a nossa candidatura, assenta muito naquilo que é a proposta de futuro de construção do novo aeroporto no concelho vizinho, e urge de facto rever este PDM, mas rever um PDM de forma que permita uma evolução e um progresso do nosso concelho. Porque o PDM tem muitas limitações relativamente à questão da ocupação do solo, pelo menos naquilo que é a construção urbana e também na periferia dos espaços já urbanos. Pergunto o que é que o PS fará de diferente para mitigar os efeitos. Procurar alterar este PDM, temos que lutar por ele, porque pode ser uma oportunidade perdida se efetivamente não houver uma alteração do PDM que permita que Coruche consiga atrair novos residentes, consiga fazer nova habitação em locais provavelmente que o atual PDM não permite, e nós, para podermos aumentar a nossa população, é fundamental que seja revisto este PDM nesse sentido. Muito bem. Liliana Barroso, o PDM de Cruz tem de equilibrar, obviamente, o desenvolvimento económico com a proteção de montado e de recursos hídricos. A minha questão é que garantias de proteção ambiental e uso sustentável da água é que propõe inscrever no próximo PDM. Essa preocupação vossa? Sim, obviamente que é uma preocupação nossa, mas aquilo que nós pretendemos é de facto que haja uma revisão do PDM que nos permita não só o desenho de novas acessibilidades que estão necessárias ao concelho, mas também a construção de habitação que tanto precisamos. Portanto, é uma questão de estudarmos o equilíbrio e de percebermos aquilo que é possível fazer dentro do nosso território. Ainda não elaboraram essa análise do PDM? Ainda não elaboramos essa análise do PDM, não. Muito bem. Francisco Gaspar, cheias do Sorraia, as estradas ficaram cortadas em 2024, 2025. O PSD critica a falta de planeamento, aquilo diz ser a falta de planeamento da Câmara. Que obras imediatas então propõe para lançar no primeiro ano, caso seja eleito? Tocou num dos pontos que limitam até o próprio desenvolvimento de Cruz, que é as travessias do Vale do Sorraia. Como se sabe, Cruz tem 7 pontos, 5 de metal e 2 de cimento, que garantem a travessia do Vale, junto à vila, e depois tem vários pontos ao longo do campo, que são pontes agrícolas, construídas para servir, sobretudo, à agricultura, e, portanto, todas elas são um entrave ao desenvolvimento do concelho. O que eu não consigo perceber é como é que a travessia do Sorraia, que há 24 anos, quando o Partido Socialista foi para a Câmara Municipal, tinha um projeto, o projeto desapareceu em 2022, tirado pelo Governo do Partido Socialista, em conjunto com o Executivo Socialista da Câmara de Cruz, anularam a travessia do Sorraia. Caso seja eleito, está a falar do passado, mas caso seja eleito, por isso é que eu lhe pergunto... do passado, eu não consigo Eu não digo que não, mas temos que olhar para o futuro, que é isso que os eleitores vão juizar, os vossos projetos para o futuro. E, portanto, que obras imediatas propõem exatamente para avançar no sentido de ultrapassar essas dificuldades do passado? É fundamental concretizar a ponte da Escusa, que já tem financiamento garantido pelo Ministério do Ambiente. Também as obras na ponte do Rebolo
que está interditada já há bastante tempo, também já tem financiamento garantido pelo Ministério do Ambiente. A Câmara Municipal ficou de fazer os projetos, não os fez, e portanto temos financiamento quase há um ano, mas não temos ainda o projeto, porque o município não executou o projeto e portanto as obras não avançam, e depois também sentar-nos com o Governo de garantir que volta a estar em plano a travessia do Sorraia, porque sem a travessia do Vale do Sorraia nós temos um garrote à volta de Cruz. Mas não gostaria de terminar sem dizer que isto não impede a revisão do PDM. A revisão do PDM não foi feita porque o Partido Socialista não quis e, portanto, não houve vontade política de o fazer. Nós já podíamos estar preparados para a nova cidade aeroportuária, para a nova zona aeroportuária, e ainda estamos a discutir agora, aparentemente, por aquilo que ouço do candidato do Partido Socialista, que vai iniciar esse processo. Não, o aeroporto já foi anunciado, nós já devíamos ter o PDM revisto, já devíamos ter capacidade para saber onde construir, não construir, porque verdadeiramente a construção em Cruz é um problema e para fixarmos pessoas precisamos de habitação. Dionísio Mendes, o Conselho tem jovens qualificados que acabam por sair para outros centros urbanos, o setor terciário paga em média 1.038 euros, isso é limitativo da fixação de talento. A minha pergunta é que setores de maior valor acrescentado quer atrair para poder fixar exatamente estas populações jovens? Nós temos que ser atrativos e para sermos atrativos temos que criar inovação. E para criar inovação nós precisamos de ter oferta qualificada. Isto é qualquer coisa absolutamente consensual. O que é que se tem feito? Muito pouco. Criou-se um parque empresarial, neste momento está uma única obra iniciada, uma oficina, uma simples oficina, um parque industrial de grande dimensão, por falta de promoção, falta de capacidade de atrair empresas. Criou-se um espaço daquilo que habitualmente. Mas o que é que propõe para ultrapassar, para mudar isso? É isso que eu estou a dizer. Não, está a dizer o que está mal. Estou a dizer que o parque empresarial que foi criado não foi devidamente aproveitado, e que é um parque empresarial com grande dimensão e que não foi devidamente promovido e, obviamente, se não foi, tem que ser devidamente promovido. Porque Cruz tem uma oportunidade muito grande, essa oportunidade vem do novo aeroporto, o PDM está em revisão há anos e essa revisão tem de contemplar, de facto, essa adaptação ao novo aeroporto. Há freguesias absolutamente onde o ordenamento e onde o planeamento tem que ser feito quanto antes, nomeadamente a freguesia da Branca, a freguesia do Biscainho, a freguesia da Fajarda. O PDM em revisão sucessivamente, há anos e anos, portanto não dá resposta a esta situação. Quando nós dizemos que há falta de habitação ou falta de oferta para os jovens, essa oferta também passa por aí, passa por habitação qualificada, passa, por exemplo, pelas redes de telemóveis e pelas redes digitais. A maior parte destas freguesias estão extremamente desprotegidas porque não há acesso à rede, ao digital, nem acesso sequer à rede de telemóveis. Há novos residentes que trabalham ou pretendem trabalhar em Cruz, ou em teletrabalho, e que têm imensa dificuldade ou têm que fazer uma despesa extra para poderem ter acesso à internet em casa, e portanto tudo isto são alavancas. Para conseguir mudar tudo isto são alavancas. São investimentos grandes. São investimentos que a Câmara tem que fazer. Está bem, mas se for eleito, essa será uma prioridade. Passa muito por aí. Nós temos um caso paradigmático no país, que muitas vezes é esquecido, que é o caso da Câmara do Fundão, que é uma Câmara do interior, mas apesar de tudo, onde tudo aquilo que tem a ver com o digital, tem a ver com redes, com acesso às redes, etc., tudo isso foi bastante promovido e alavancado pela Câmara Municipal. E isso é um fator de atração para novos residentes, é um fator de atração para empresas e é uma forma de levar as empresas a fixarem-se no conceito nos vossos planos, ao preço a que estão os lotes, por exemplo. Financiamento para essas propostas? Há com certeza financiamento para isso. A Câmara neste momento vai terminar o ano com cerca de 20 milhões entesourados. Não faz sentido nenhum uma Câmara ter 20 milhões a prazo no banco. Isto não é gestão. Isto não é gestão. A Câmara existe para investir e para alavancar a economia. A Câmara de Cruz não está a fazer esse papel. Portanto, recentemente foi inaugurado aquilo que seria um conjunto de salas para instalar startups, aquele conceito de incubadora da empresa. Onde é que isto foi feito? Num primeiro andar do antigo quartel de bombeiros, com meia dúzia de salas. Isto é atrativo para novas empresas, é atrativo para novos investidores, é atrativo para jovens qualificados que querem iniciarem um processo de investimento
investimento no Conselho de Cruz, criar novas empresas e investir no Conselho de Cruz. Não é. E Isto é só para dar vazão a alguns fundos comunitários que chegam. Quando os fundos comunitários estão disponíveis, usam-se, mas depois não se pensa no futuro, não se projeta o futuro. A Câmara de Cruz construiu uma ERP na Fajarda para 30 utentes, é absolutamente fundamental. Foi inaugurada em 18 de junho e fechada no mesmo dia, porque nem sequer há um regulamento de acesso, nem sequer ainda está feito o concurso para que alguma entidade faça a gestão daquela ERP. Como é que se gastam milhões de euros numa ERP e no dia seguinte se fecha a porta? Já vamos dar a hipótese ao candidato do PS responder, mas para já o Chega, todas estas questões, fixação de jovens no Conselho é um grande desafio que implica investimento. Qual é o plano do Chega? Sim, é um grande investimento, sem dúvida, mas se não se importasse, Paulo Salvador, eu gostaria de novamente voltar ao início da questão que foi colocada, que era a parte das cheias, das inundações no Rio Sorreia. Há um facto curioso que é assim, temos falado muito e realmente é verdade, o Partido Socialista tem estado no poder nos últimos 12 anos. E às vezes não podemos também menosprezar, aqui pelo lado do Partido Social Democrata, quando estão sempre a atacar, a menosprezar e a ridicularizar o Partido Socialista por obras que não fizeram. Mas realmente também um partido que tem estado há cerca de 2 décadas para tentar chegar ao poder no Conselho de Cruz, permita-me que lhe diga, as propostas do PSD talvez não tenham sido as melhores. No caso do Chega, não tem qualquer responsabilidade sobre isso, porque o Chega, como lhe disse há pouco, apareceu há 6 anos. Nós não estávamos no poder em 2002, nós não estávamos, nem sequer candidatámos em 2013, nós não estávamos em 2019, em 2021. Ou seja, quando falamos das coisas, também temos que pensar que se alguns partidos já estiveram e já têm tido a possibilidade nestas últimas 2 décadas de conseguir fazer algo melhor, então, possivelmente, se não foram eleitos é porque as propostas não eram realmente as melhores. No caso do Chega, concretamente, sim, temos propostas. Quando falamos da travessia, do desconstrangimento, do tráfico, nomeadamente do tráfico pesado, o Conselho de Cruz, e nomeadamente a Vila de Cruz Nacional, que passa pela Vila de Cruz e que vai até às Torres do Monte da Barca, a senhora tem noção do que é, nomeadamente, cerca de 240 mil caminhões ou 200 mil veículos pesados que transitam. Estamos a falar de veículos com cerca de 25, 30 toneladas. Tudo isso era projetado no plano de viabilidade, como falou muito bem, neste caso o candidato do PSD, um plano que já vem desde há 20 anos. Mas durante esses 20 anos não foi possível realizar essa obra. A única altura em que foi possível fazer algo diferente foi quando teve uma ponte militar, quando houve a pintura das pontes em Cruz, e aí sim, mas imediatamente pusemos uma ponte em menos de 1 mês em Cruz. Pronto, eu percebo que esteja a criticar o que foi feito. Não é criticar, eu estou a dizer que até há factos que são positivos. Claro, agora. Mas há outros que não. Há outros que não, realmente. Acho que era importante os eleitores saberem quais são as propostas do Chega. Realmente, em termos de transitabilidade, irá sem dúvida haver, e já está em projeto e foi feita uma maquete, inclusive, um dos pontos fulcrais onde poderá ser o desconstrangimento do tráfego pesado em Cruz será a sul da vila e nunca a norte. Não só pela exposição de todas as expropriações de terrenos que terão que ser feitas a norte de Cruz, mas pela viabilidade que a parte sul e a direção sul da vila será muito mais fácil de ligar também à zona industrial de Monte da Barca. Estamos a falar, e mais concretamente, de um viaduto que transitará ao lado da ferrovia. Um viaduto que possibilitará todo o desconstrangimento do tráfego pesado em Cruz. Não só trará muito mais valor à vila e, possivelmente, a partir daí, poderá então construir-se e poderá então investir-se muito melhor na zona industrial que está abandonada. Está quantificado o investimento para um projeto desses? Não está, neste momento não está totalmente quantificado, mas será um orçamento que possivelmente também terá obrigatoriamente que ter fundos europeus. Mas podemos falar na ordem dos cerca de 4 a 7 milhões de euros. E seria viável, no entender do Chega, a sua execução durante o próximo mandato? Será mais que viável e será obrigatoriamente um dos pontos fulcrais das acessibilidades em Cruz, o desconstrangimento imediato do tráfego. Estamos a falar de pontes que foram erguidas em 1928. Em 1928, as Pontes Cruz. Vou dar agora a palavra a Nuno Azevedo, até porque foram feitas várias referências ao que foi classificado como incapacidade e má gestão, nomeadamente das políticas no que tem a ver com a fixação de jovens no Conselho. Obviamente quererá responder a algumas delas. Sim, posso responder, naturalmente. Obviamente que é uma preocupação nossa perda de população e é uma aposta grande que queremos fazer na fixação dos jovens, sobretudo. Esse trabalho já está a ser feito, como é óbvio. Temos 2 programas, que é o Casas com Gente, que faz apoio ao arrendamento e apoio à aquisição de novas casas, portanto também direcionado para os jovens.
foi referido aqui, e essa também é uma aposta nossa, que queremos também nos primeiros tempos de mandato levar a efeito, que é a cobertura da rede digital de alta velocidade, seja de fibra óptica, seja banda larga. Sentimos que é uma necessidade, hoje é uma necessidade básica, este tipo de serviço, junto da Onacom e também com a Câmara Municipal, perceber a curto prazo quais são as intenções para as zonas brancas do nosso território. Ao centro, ao hub, criador de empresas, não sei se foi assim que Dionísio Mendes chamou, em que pé é que está e porquê é que está o investimento que chamava quase incipiente, que não tinha qualquer resultado, não era? Sim, são 6 salas e... Sim, é um investimento recente. Conforme é um investimento... que está assim... Conforme ocupadas, não funciona. Provavelmente está à procura de pessoas que espero que a promoção é fundamental. Aquilo que foi feito aqui... Então não foi feita a promoção, é isso? Deve ser feita a promoção. Mas não foi feita antes? Se aquilo está fechado? Não, antes de estar aberto, não. Não está fechado. Está a funcionar. Está a funcionar com serviços do município. Portanto, está a funcionar. Mas não está a funcionar no objetivo a que se diz uma destinado. incubadora com serviços do município. Neste momento não está. Agora, como digo, é uma obra recente, conforme é o Lar da Fajarda. Portanto, o PS não está arrependido deste tipo de construções. Agora, eles precisam de ser operacionalizados e ser postos a funcionar. Agora, é algo que, ao nível das ERPs, queremos replicar também noutras freguesias. Assim tenhamos as oportunidades de o fazer com estes financiamentos. Está bem, mas se estão a dizer os outros candidatos que aquilo está fechado, não vão querer replicar isso noutras freguesias, freguesias, vamos replicar, porque não é para fechar. Isto é uma questão de tempo. Portanto, é uma formalidade, um processo administrativo que tem que passar por aí, porque este programa não permite que seja a Câmara Municipal a assumir a gestão. Portanto, tem que haver sempre uma IPSS, provavelmente alguma que já esteja instalada, mas agora tem que chegar aqui um acordo. Alguma empresa sinalizada pelo município que esteja interessada em fazer um investimento relevante na área da tecnologia? Eu, neste momento, não tenho essa informação. Há anos houve, de facto, já uma empresa na área dos telemóveis, havia uma grande expectativa e, de facto, saiu um pouco curada em virtude daquilo que foi o desenvolvimento dessa empresa. Eu, neste momento, não tenho essa informação. Muito bem. Quanto à CDU, e agora mudando um bocadinho a agulha, a não ser queira fazer alguma referência ao que foi dito. Quer? Quero, sim. Então diga que eu depois uma vez tenho que uma perguntou a pergunta todos os candidatos, e esta questão da fixação dos jovens é sobremaneira importante, porque é como disse, os jovens saem para estudar depois do 12º ano feito na escola secundária e já não voltam mais, portanto perdemos em 24 anos 20% da nossa população e, portanto, a nova travessia é importantíssima porque ela permite, e não é possível ser feita com dinheiros do município, temos que ser sérios, claro. É preciso envolver o Estado Central, como é óbvio, não é? E é preciso respeitar o Plano Nacional de Comunicações. Obviamente, e, portanto, obviamente. Não depende só das câmaras. E, portanto, as coisas estão, de alguma forma, são políticas integradas para podermos fixar esses jovens. E, portanto, começamos precisamente por essas acessibilidades, pelas questões da habitação, que ainda não falámos aqui. Era isso, a pergunta que eu tinha para si era sobre isso. A pergunta que tinha para mim era isso. E também lembrar que esta questão que se coloca aqui de inoperância não é apenas nos últimos 12 anos, mas sim nos 24 anos, porque a promessa da nova travessia, eu lembro-me que o PS ganhou a Câmara Municipal em 2001, portanto há 24 anos, com a promessa de fazer, a palavra era lobby, e portanto nem lobby, nem pressão, nem nada. Com a bazuca do PRR houve uma incapacidade do Partido Socialista para, junto inclusive dos seus governos, que foram de maioria absoluta, de reivindicar para o nosso Conselho um euro furado. Portanto, não há, e isso seria muito importante. Mas agora queria entroncar então na pergunta que queria colocar. Era só esta pequena nota para que não se diga que foi apenas nos últimos 12 anos, mas sim também nos últimos 24 anos. Obviamente que a habitação é uma das maiores preocupações da população. O parque habitacional social é insuficiente face às necessidades e a minha questão, começo por si, depois farei a todos os outros, admite, faz sentido para si um compromisso interpartidário, assumirem que uma forma de arranjar, uma maneira de garantir políticas estáveis de habitação até 2029? Claro que é admissível, mas temos todos de partir das mesmas premissas, ou seja, não podemos estar, cada um de nós, a fazer o mesmo diagnóstico e a medicar de forma diferente.
Ou seja, poderá haver entre as forças políticas ou as forças partidárias ou não entendimentos distintos. Isso não significa que não nos possamos unir para criar entendimentos. Agora, a CDU parte do princípio constitucional que o direito que a habitação é um direito, não é? E, portanto, sendo a habitação um direito de cada um de nós, portanto, o Estado Central, mais uma vez aqui, tem a sua preponderância também com a Câmara Municipal. Mas é possível a Câmara Municipal desenvolver projetos... A nível camarário, o que é que propõe? É possível ajudar e apoiar cooperativas de habitação, a disponibilizar terrenos para a autoconstrução e, portanto, coisas que a CDU fez enquanto foi poder, porque a CDU... Se for eleita... Isso é uma das medidas, sim. E há um outro aspecto que nunca ouço referido, mas é muito importante. Estamos no século XXI e este tema tem estado até aí nas TVs. Nós temos no nosso Conselho dezenas e dezenas de estruturas, eu não queria estigmatizá-las chamando-lhe barracas, mas dezenas e dezenas de estruturas precárias e é preciso, de facto, também fazermos nesse pacto, incluir um entendimento e uma humanização. Portanto, isso não é uma coisa que se faça de um dia para o outro, as pessoas não é como querem fazer na Amadora, que é derrubar as barracas. Quantas pessoas essas estruturas? Estas estruturas incluem centenas de pessoas. Portanto, isto é muito importante e, para além disso, construir fogos. Nestes 24 anos não houve fogos construídos. Houve apoios. Se me permite. Houve apoios à construção. Desculpe, não me interrompa que eu não interrompi. Quando estamos a falar de apoios, a Câmara Municipal de facto fez apoios, portanto, à melhoria das casas, das pessoas e nós não fazemos política a apontar o dedo, como é óbvio, não é? O que está bem feito está, mas é preciso, de facto, e aceito perfeitamente esse tal acordo que fala interpartidário. Não é só interpartidário, é preciso, de facto, mas é uma juntar espécie de acordo de regime a nível forças camarário, todas, que é até porque importante. aqui há quem não represente neste momento partido nenhum, não é? Portanto, seria portanto, essa questão das barracas é relevante? É muito relevante. Quando estamos a falar de barracas, é um facto curioso. Estamos a falar de barracas, mas será que estamos a falar de pessoas que trabalham todos os dias? É que nós também temos feito o seguinte, o Conselho de Cruz é o do conhecimento em geral de todos os candidatos que estão aqui. É o Conselho que alberga... As barracas estão localizadas aonde? A maior quantidade de barracas estão localizadas. Estavam na Vila do Coço, na própria Vila do Coço, onde a candidata que está aqui e sabia o que aconteceu. E muito bem, foi feita uma localização no antigo Bar da Liberdade. Mas quando falamos de barracas, não estamos a falar propriamente de pessoas que trabalham todos os dias. Nós sabemos o que é que estão a falar. E nisso, como sabe o Chega, e volto a dizer, e agora é uma coisa muito importante, mas só não percebi, quando diz, a parte das barracas não estão a trabalhar todos os dias porque não têm emprego? Não, estamos a falar de pessoas, quando as pessoas vivem em barracas, vamos falar de um tema muito peculiar e muito sensibilizado. Não podem viver em barracas e trabalhar, não? Não, mas são pessoas que, possivelmente, em Cruz, sabemos o que é que se passa em Cruz, é um tema que devemos tocar. O que se passa em Cruz? Temos uma comunidade, uma etnia muito maioritária em Cruz, e atenção, meto já o dedo na ferida, o Chega não é contra... Estamos a falar de barracas de comunidade cigana. E atenção, mas eu faço já o ponto da situação. O Chega não é racista. O Chega não é contra a comunidade cigana. O pensamento sobre as barracas e o trabalho. O Chega é a favor das pessoas que trabalham. E nós sabemos que isto é um ponto muito sensível de tocar em todos os candidatos que estão aqui ao lado e que sabem a realidade da Vila Cruz e do Concelho de Cruz. Eu não gosto até de apelidar de comunidades, mas temos pessoas que não trabalham e construíram durante vários anos em propriedades privadas e que, neste caso, invadiram essas próprias propriedades e terrenos na Vila de Cruz e daí nunca mais saíram. E houve, vamos lá... Então, como é que se resolve? Como é que se resolve? Era muito simples. Era mostrar às pessoas realmente que quando se invade uma propriedade privada ou o terreno de uma pessoa que não lhe pertence, deve respeitar e a lei tem que ser respeitada. Há muitos anos que em Cruz estamos a apaziguar as coisas. Mas essa comunidade está toda em terrenos que não... A maior parte sim. Aliás, já há dois projetos, creio que é do conhecimento de todos os candidatos, já há dois projetos, um que irá ser feito na zona da Azervadinha, que é onde alberga o maior número de comunidade, que já estão lá desde os anos 80, e mesmo há alguns anos, e a outra é na zona norte da vila, junto à escola secundária, chamada o Bar da Quinta Nova. E volto a dizer, o Chega não está aqui para apontar o dedo aos ciganos. O Chega está simplesmente a pôr o dedo na ferida, que é um assunto que nenhum dos candidatos gosta de debater, que é este. A comunidade cigana
não é todo igual. E temos ciganos em Cruz que trabalham, temos famílias que trabalham, mas há outros que não querem trabalhar. E esses sim, vão montando barracas, trazem as famílias. Só com os ciganos, há muitas outras. Sim, mas também os outros. Mas, até a nossa própria. Sim, mas isto é um problema grave para o Conselho, não é? Não quer falar disso, como diz o candidato do Chega? A habitação é efetivamente um problema mas esta muito questão grave. das barracas ou esta habitação mais precária? Se Paulo me permite contextualizar o assunto, eu respondo-lhe a tudo. Agora deixe-me, pelo menos, tentar responder, não é? Sim, senhor. Portanto, estava só a tentar dar-lhe algum enquadramento. A questão da habitação é um problema que nós temos em Cruz. Como já foi referido, nos últimos 24 anos foi construída zero habitação no Concelho. Portanto, a falta de habitação afeta verdadeiramente o Concelho. Eu sou um dos que teve que sair para trabalhar fora, como acontece à maior parte dos jovens em Cruz, e que depois, quando quis regressar, encontrei um monte de paredes de dificuldades para comprar uma casa ou para me instalar. Felizmente consegui, a minha família vive em Cruz, eu instalei-me em Cruz, mas a maior parte dos jovens que saem para Lisboa para estudar não tem habitação. Houve um desinvestimento total na habitação nos últimos 24 anos. Paralelo a isso, a zona industrial que está vazia, temos 47 hectares onde não há uma única empresa e, portanto, há 5 anos investiu-se 1 milhão de euros, um grande investimento para o município, ainda não tem uma empresa. Estamos pertinho de Lisboa, mas ao mesmo tempo estamos muito, muito longe. Como referi há pouco, as próprias acessibilidades foram tiradas pelo Governo Socialista e pela maioria socialista na Câmara em 2022 das prioridades a nível nacional. Saiu o IC13, saiu a travessia do Sorraia e, portanto, sobre a habitação, o que é que nós precisamos? É de uma política integrada, naturalmente, envolvendo todos os partidos, porque todos estão interessados. Agora, nós não podemos é chegar a um debate e dizer eu vou fazer quando tive 24 anos sem fazer nada. E, portanto, mas o que é que o PSD vai fazer? Habitação. Primeira medida sobre a habitação, e está no nosso programa, nós vamos comprar 2 prédios na Vila de Cruz para reabilitar e disponibilizar já neste mandato, se formos eleitos, rendas acessíveis, jovens e famílias. Vamos também, em cada uma das freguesias, adquirir lotes que vamos vender a preços simbólicos e, ao mesmo tempo, porque a habitação não funciona só por si. Porque se não houver emprego, se não houver formas das pessoas se instalarem, se não houver rápidas acessibilidades... Mas comprou os blocos, sim, e ia falar mais numa outra medida. De lotes nas freguesias para vender a preços controlados, a preços simbólicos, a jovens e famílias que se queiram instalar. Estamos a falar neste momento de 28 fogos, por aquilo que temos previsto. Pelo menos já há um comprometimento concreto. Já. São 2 prédios, 28 fogos. Para além disso, só para terminar, se me permite, também cada uma das freguesias, loteamentos que iremos vender a preços simbólicos e, ao mesmo tempo, como referi, mesmo para terminar, não vale a pena fazer habitação se não houver emprego, porque nós não fixamos a população só pela habitação, é preciso criar emprego, é preciso divulgar a nossa zona industrial, mostrar a centralidade de Cruz no país e a proximidade ao novo aeroporto e, sobretudo, cativar empresas que ofereçam empregos de qualidade e bem remuneradas, que é isso que os jovens Dionísio Mendes, este é um panorama complicado. Paulo, peço desculpa. Peço-lhe imensa desculpa, não vou deixar. Mas não falámos nada das barracas. Não, é que eu ia falar não falámos nada das barracas. Não falou, mas teve o tempo e usou o tempo como achou necessário. Dionísio Mendes, este problema das barracas é uma questão que está a ser empolada politicamente, faz sentido para si e levanta o problema da habitação em geral. Quer referir-se a algum destes temas? Enquadra-se exatamente no tema da habitação. A erradicação das barracas é qualquer coisa que penso que todos nós subscrevemos. Agora, infelizmente, esta Câmara Municipal, com a disponibilidade do PRR que havia, só candidatou um simples edifício no centro da Vila de Cruz. E, aparentemente, para instalar algumas pessoas que vivem em barracas, o que me parece um bocadinho despropositado. Mas passemos adiante. Em relação à habitação, há várias formas de intervir. Ainda no meu tempo, e estou a falar antes de 2013, nós criámos um programa chamado Casas com Gente, exatamente para incentivar os jovens casais para se instalarem através de contrato de arrendamento, que era de alguma forma garantido, validado pela Câmara Municipal, e significava que se a renda era, por exemplo, 400 euros, a Câmara financiava 200 euros. E, portanto, esses jovens casais tinham acesso ao arrendamento temporário, com esse financiamento, com essa ajuda, ou por 3 ou por 5 anos. Isso permitiu instalar famílias, instalar jovens, e esses jovens depois ou continuaram a viver em Cruz e criaram condições económicas para viverem melhor e para terem acesso, de facto, eles próprios à compra de habitação, ou então já teriam
capacidade para pagar a renda. Neste momento há muitos mecanismos disponíveis. Como disse, a Câmara de Cruz, infelizmente, só fez uma candidatura ao PRR. Desculpe interromper, mas se for eleito, como é que lida com problemas tão concretos como este das barracas que foi referido pelo Chega? A erradicação de barracas significa que tem que se disponibilizar casas para que essas pessoas possam ser instaladas. Essas pessoas são instaladas mediante candidatura e com a garantia de que têm capacidade para suportar uma parte da despesa, naturalmente, não é? Portanto, tem que haver um compromisso relativamente a essa situação. Portanto, agora, para além das barracas, essa é só uma parte da questão, porque há muita gente que trabalha, há muita gente que, casais jovens que precisam de facto de apoio e não têm acesso ao mercado de habitação, porque não há casas novas, ou as que há são caras, o mercado de habitação em Cruz é muito caro, portanto a Câmara tem de intervir, a Câmara pode intervir, tem capacidade para intervir, disse atrás que a Câmara tem 20 milhões parados no banco. Para além disso, há formas de intervir no mercado de arrendamento. Ainda há pouco ouvíamos na televisão mais um exemplo, no caso da cidade do Porto, que é a própria Câmara que aluga junto dos senhorios e depois subarrenda a quem está interessado, a quem precisa. Portanto, isto dá confiança aos senhorios e, por outro lado, garante que há acesso àqueles que estão mais desprotegidos. Muito bem. Ora bem, então havendo tantos edifícios para requalificar na Vila de Cruz, na Vila do Coço e noutros lugares, se nós começarmos por dar atenção a essa requalificação e criarmos formas de pôr essa habitação requalificada no mercado, é já uma garantia de que temos capacidade de intervir e que de uma forma prática e eficiente nós desenvolvemos e damos outra dinâmica em termos urbanos, quer à Vila de Cruz, quer à Vila do Coço e outras localidades da Vila, do Concelho, que precisam de ser estimuladas. Nuno Azevedo, foram feitas aqui várias referências ao desempenho e às opções do Partido Socialista quanto a esta área. A nível da habitação são, obviamente, muitos desafios. Como é que se resolve esta situação? Qual é o seu comprometimento para lidar com questões, seja das barracas, seja com o aumento da oferta de habitação acessível? Muito bem, aqui no caso da habitação, nós já estamos a fazer um bom trabalho, que só queremos dar continuidade e dar aqui um novo impulso. E esse novo impulso vai ser fazer o quê em concreto? Concretamente, aquilo que já referi há pouco, esta questão do programa Casas com Gente, que apoia o arrendamento, mas também a aquisição, queremos estender a todo o território do Concelho. Neste momento ele está limitado às zonas de reabilitação urbana, mas queremos estender a todo o território do Concelho. Como é que vai lidar com esta questão dos bairros precários com mais baratos? Estes bairros já estamos a lidar. Nós, ao longo dos anos, já alguns núcleos deste tipo de construção vão realojar estas pessoas? Já foram realojadas em condições, com dignidade, obviamente, sob compromissos que as pessoas têm que respeitar. Obviamente que sabemos que qualquer pessoa, independentemente de etnia ou não, o que nós condenamos aqui, o que nós condenamos são comportamentos, não são etnias. Não é disso que estamos a falar. A questão é, esta questão que foi sinalizada pelo representante do Chega está resolvida? É isso que não está resolvida. Não está resolvida. Mas dizer que já estava... Portanto, existe um compromisso, existe neste momento já a contratualização do projeto para a construção de 3 edifícios habitacionais em 3 locais, Cruz, na freguesia de Cruz, na freguesia do Pescainho e na freguesia do Coço. Portanto, esse compromisso está a ser tratado, não exclusivamente para esse tipo de construção, mas também para outros. Provavelmente a volta de 50 a 60 fogos. Para além disso, também termos aqui uma ampliação dos nossos loteamentos habitacionais, que na Erra já está em andamento e que também em Santana do Mato já estamos com o projeto em andamento. Portanto, se for eleito, a execução desses planos configura o quê? Como é óbvio, a nossa candidatura também assenta naquilo que é a construção do novo aeroporto de Lisboa no Concelho vizinho e queremos priorizar também aquilo que são as freguesias mais próximas da construção do aeroporto. Que me está a falar, o período para isso, para pelo menos serem visíveis, queremos que seja 4 anos, tão breve como possível. 4 anos para nós seria o ideal. Seria o ideal. Não devemos empenhar nisso, obviamente. Seria o ideal. Muito bem. Quero agradecer a todos, mas o tempo é uma coisa ao qual não conseguimos fugir. Quero agradecer a vossa disponibilidade para estarmos aqui a falar destes temas que vos afligem e muito, e todos aqueles que estão a ver este debate. Quero acreditar que depois deste nosso debate, todos os eleitores poderão votar no dia 12 com um pouco mais de informação sobre o destino do seu voto. É essa a intenção destes debates. Foi bom tê-lo desse lado e fico por aí que fica bem.